Vamos chamar a atenção agora para a degradação. Falamos da síntese, vamos agora para a degradação. Suponha que no seu tecido adiposo unilocular, lindo, maravilhoso, você tem uma grande gotícula lipídica e você está em jejum prolongado. Por conta desse jejum prolongado, a saída energética agora é começar a degradar esse estoque. Esse estoque está na forma de triacilglicerol. O que a gente vai ter que fazer? Quebrar o triacilglicerol em cadeias de ácidos graxos. Se ele é um triacilglicerol, ele vai ter 3 cadeias de ácidos graxos e uma molécula de glicerol. Os ácidos graxos eu posso utilizar no metabolismo energético diretamente, tanto no músculo, quanto no fígado, quanto em outros tecidos também. O glicerol, esse não, o glicerol é mais limitado, não é todo tecido que tem enzimas para processar o glicerol. Geralmente, o glicerol ele vai ser utilizado pelo fígado. Então, ele cai na corrente sanguínea, vai ser captado pelo fígado. Lá no fígado, a gente pode utilizar ele para algum destino. Então, vejamos como se dá o começo dessa degradação dos triacilgliceróis ou triacilglicerídeos. O processo começa pela ativação de uma enzima importante presente no tecido adiposo, chamada de lipase hormônio sensível, LHS. Lipase hormônio sensível. Por que ela é hormônio sensível? Porque ela é ativada pelo glucagon ou pela adrenalina. Lipase hormônio sensível, ela é ativada pelo glucagon ou pela adrenalina. Ela se torna ativa quando ela se encontra no estado fosforilado. Então, lembremos que tanto o glucagon quanto a adrenalina, quando ligam-se ao seu receptor, ativam uma sinalização intracelular que aumenta os níveis de AMP cíclico. Ao aumentar os níveis de AMP cíclico, a gente ativa a proteína quinase A. E a proteína quinase A pode fosforilar alvos, como, por exemplo, a lipase hormônio sensível. Ela, no seu estado fosforilado, torna-se ativa e começa agora a degradar aquela gotícula de lipídios existente no interior do adipócito, liberando assim moléculas de ácidos graxos. Esses ácidos graxos que estão sendo soltos, liberados no citoplasma do adipócito, serão destinados à corrente sanguínea e vão ser transportados pelo corpo. A questão é que o ácido graxo não é uma molécula tão solúvel. Como que ele vai ser transportado na corrente sanguínea? Carreado pela albumina, principalmente. Os ácidos graxos liberados pelo tecido adiposo serão carreados principalmente pela albumina na corrente sanguínea. Vamos lembrar que a albumina é uma proteína que está em grande quantidade no sangue. Ela é produzida pelo fígado e ela age como um ligante para várias moléculas que não seriam solúveis sozinhas no sangue. Uma vez transportadas, elas vão chegar a tecidos-alvo. Esses tecidos-alvo, por exemplo, podem ser as células musculares. As células musculares agora podem captar esses ácidos graxos. Uma vez captados esses ácidos graxos, eles serão encaminhados em direção à mitocôndria. Lá na mitocôndria, a gente vai poder acionar vias intramitocondriais, como o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Nós estamos falando da quebra dos ácidos graxos. Quebra, ela envolve alguns processos. O triglicerídeo, que está armazenado no tecido adiposo, ele tem que ser quebrado a ácido graxo e glicerol. O ácido graxo disponível, ele também vai ser utilizado pelas células, e o glicerol disponível também será. Só que a questão do glicerol é principalmente pelo fígado. Aqui nós temos um esqueminha representando um triglicerídeo. Repare que esse triglicerídeo ele tem 3 cadeias de ácidos graxos ligados a uma molécula de glicerol. Para poder romper e liberar esses ácidos graxos, nós temos que quebrar uma ligação química, que é a ligação do tipo éster. Então, são essas ligações éster que as lipases hormônio sensíveis elas agem. A lipase hormônio sensível ela vai quebrar essa primeira ligação éster. Quebrando essa primeira ligação éster, o que acontece? Libera um ácido graxo e ainda sobram mais 2. Agora nós temos uma molécula chamada de diacilglicerol.
Uma outra lipase é a lipase do diacilglicerol, ela vai poder usar esse substrato para poder fazer a sua hidrólise. Então, ela quebra a segunda ligação éster. Aí sobra o quê? Sobra um monoacilglicerol. Esse monoacilglicerol, ele vai ser clivado por uma outra lipase, é a lipase do monoacilglicerol. E como consequência desse processo, a molécula do glicerol foi liberada. Quais serão os destinos da molécula do glicerol? Então, essencialmente, o glicerol é solúvel, ele vai ser encaminhado pela corrente sanguínea em direção ao fígado. Chegando lá no fígado, lembremos que o fígado é portador de uma enzima que o tecido adiposo não tinha, que era a enzima glicerol sinase. A glicerol sinase, ela vai fazer o quê? Ela vai fosforilar o glicerol. Ao fosforilar o glicerol, nós criamos a molécula do glicerol fosfato. Este glicerol fosfato poderia ser utilizado na biossíntese de triglicerídeos. Só que lembre-se que agora nós estamos num estado metabólico diferente. Não está sobrando energia. Nós estamos num estado pré-prandial. É mais prudente eu encaminhar esse glicerol fosfato para um outro caminho. Qual vai ser esse outro caminho? Transformá-lo em um intermediário da via glicolítica, sendo eles usados pela célula conforme a demanda energética. Se ela estiver precisando de energia, esses intermediários podem ser deslocados para a via glicolítica. Se ela estiver em abundância energética, ela pode deslocar esses intermediários para a gliconeogênese. Falemos agora sobre os ácidos graxos. Os ácidos graxos que foram captados pelas células, por exemplo, as células musculares ou o próprio fígado, ao ser captado, eles estão no citoplasma. E enquanto estão no citoplasma, a primeira coisa que vai acontecer com ele é uma ativação. Então, esse ácido graxo, ele precisa passar por uma ativação que envolverá gasto de ATP. Eu vou investir energia no ácido graxo para deixá-lo num estado de maior energia. O que ele vai virar? Ele vai virar acil-CoA. Eu gasto energia para juntar o ácido graxo com uma molécula de coenzima A, virando acil-CoA. E essa acil-CoA, que está no citoplasma, precisa ser encaminhado em direção à matriz mitocondrial. Acontece que ele não passa. Para isso, a gente vai ter um atravessador. A gente vai ter alguém que vai ajudar nesse transporte do ácido graxo ativado. E essa molécula é chamada de carnitina. Carnitina, ela vai ser um agente temporário que vai ajudar no transporte do ácido graxo. No citoplasma, a gente tinha o acil-CoA. Vamos transferir o acil para a carnitina. Aí o que virou? Acilcarnitina. O acil-CoA não passava através da bicamada da membrana externa mitocondrial, mas o acilcarnitina passa. O acilcarnitina passou, atravessou uma membrana, atravessou a outra membrana, chegou na matriz mitocondrial. Só que a carnitina já cumpriu o papel dela. Ela falou, ó, daqui para frente é por sua conta e risco. O acil, que é aquela cadeia de ácido graxo, é transferido para uma coenzima A. Agora virou acilcoenzima A. E a carnitina livre, ela pode voltar para fazer o transporte de outro ácido graxo. Em outras palavras, a carnitina ela é reutilizada nesse processo. Ela é só um atravessador para facilitar a passagem do ácido graxo em direção à matriz mitocondrial. E chegando lá na matriz mitocondrial, agora a brincadeira começa. Essa degradação do ácido graxo ocorre por um processo que a gente conhece também como ciclo de Linen. O ciclo de Linen ou beta-oxidação é o nome do processo que envolve a degradação do ácido graxo. Quebra do ácido graxo é sinônimo de beta-oxidação. Por quê? Porque a quebra sempre vai acontecer ao segundo carbono. Por isso que é beta-oxidação. É sempre no ponto de um segundo carbono que a quebra vai acontecendo. Vamos entender o processo. Aqui nós temos um ácido graxo na sua forma de acil-CoA. Primeira etapa que nós vamos ter nessa reação
É uma reação de oxidação acontecendo. Essa oxidação é seguida de uma hidratação. Em seguida, outra oxidação. Posteriormente, uma quebra. E ao acontecer uma quebra, o que acontece? A gente libera uma molécula de acetil-CoA. Cada vez que o ácido graxo vai sendo quebrado, a gente libera uma molécula de acetil-CoA. Um exemplo simples. Imagine que nós tenhamos um ácido graxo de 10 carbonos. Quantas quebras eu tenho que fazer para transformar isso em moléculas de acetil-CoA? Se eu tenho 10 carbonos e o acetil-CoA tem 2, então 10 dividido por 2 dá 5. Eu consigo gerar 5 moléculas de acetil-CoA. Agora, quantas quebras eu teria que fazer? Eu teria que fazer 4 quebras. 4 pontos de quebra vão me resultar em 5 fragmentos. A cada acionamento deste ciclo, que é o ciclo de Linén, nós reduzimos o ácido graxo num número de 2 carbonos, resultando numa molécula de acetil-CoA. Esta molécula de acetil-CoA vai servir para qual fim? Ela vai acionar justamente o ciclo de Krebs. E a cada volta do ciclo de Krebs, a gente produz aquilo que nós falamos mais cedo. O que acontece com a molécula de acil-CoA resultante com 2 carbonos a menos? Ela passa outra vez pelo ciclo de Linén. E cada volta que ela faz, vai ser produzido um FADH2, como nós vimos aqui em cima, um NADH, como nós vimos aqui, e uma molécula de acetil-CoA sendo liberada. Hipoteticamente, se a gente pensar num ácido graxo de 10 carbonos, quantas voltas no ciclo de Linén nós geraríamos? Para quebrar este ácido graxo, a gente teria que fazer 4 quebras. Com 4 quebras, nós resultaríamos em 5 moléculas de 2 carbonos cada. Se para cada volta do ciclo de Linén a gente produz um FADH2, e hoje cedo a gente viu que um FADH2, arredondando a conta, é um equivalente aproximado de 2 ATPs. Um NADH é um equivalente aproximado de 3 ATPs. 2 mais 3 dá 5, 4 vezes 5 são equivalentes a 20 ATPs, que são obtidos somente a partir das coenzimas reduzidas geradas pelo ciclo de Linén. Mas eu vou gerar moléculas de acetil-CoA. Essas moléculas de acetil-CoA vão acionar o ciclo de Krebs. Cada volta no ciclo de Krebs que acontece a partir de um acetil-CoA resulta em 1, 2, 3 NADHs. 3 vezes 3 são 9, mais um FADH2, que é um equivalente a 2 ATPs. 9 mais 2 são 11. Só que no próprio ciclo de Krebs também tinha um GTP que era produzido. Então, é o equivalente a 1 ATP. Então, são 12. 5 vezes 12 dá 60 ATPs produzidos. Veja que só pelo ciclo de Linén são 20, mais o acionamento do ciclo de Krebs são mais 60. Quantos ATPs foram consumidos no processo? Lembra que a gente teve que ativar o ácido graxo? E essa ativação do ácido graxo resultou no consumo de 1 ATP. Alguns autores colocam na conta, em vez de 1, 2, porque o ATP teve que ser clivado até o nível de AMP. Então, é como se fosse o equivalente ao consumo de 2 ATPs. Dessa forma, se a gente pensar em todos os acionamentos de cadeias respiratórias que foram realizados, mais os equivalentes de produção de ATP, o que a gente vai ter como rendimento energético? Horas, para um ácido graxo de 10 carbonos, que resulta numa produção de 80 ATPs, e eu gastei 1 ou 2, dependendo da forma como eu usar na conta, o saldo é maravilhoso. Afinal de contas, 80 menos 1 dá 79, ou 80 menos 2 vai dar 78, um rendimento de 78 ATPs, que resulta na sua oxidação completa. Porque se eu gero 5 moléculas de acetil-CoA, e estas 5 moléculas de acetil-CoA acionam o ciclo de Krebs, e cada volta do ciclo de Krebs sai 2 CO2, significa que eu vou produzir 10 CO2. Eu entro com ácido graxo de 10 carbonos e eu resulto na produção de 10 moléculas de CO2. Veja que a
queima dos ácidos graxos é uma queima completa, é uma combustão completa que vai resultar até o nível de CO2. Isso mostra como lipídios são altamente energéticos. Lá no nosso mapa, a gente pode ver justamente esse processo de quebra dos triglicerídeos, que resulta na liberação de glicerol e ácido graxo. O ácido graxo ele vai passar pelas reações de, aqui foi a ativação dele que está sendo mostrada, então, a oxidação, a hidratação, uma outra oxidação, resultando na quebra. Repare que as reações da degradação do ácido graxo são justamente as reações inversas da síntese. O problema dessa degradação de ácidos graxos é que resulta na formação de moléculas de acetil-CoA. E o acetil-CoA vai acionar o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Só que existe um limite físico no qual o ciclo de Krebs pode trabalhar. Se a oferta de moléculas de acetil-CoA for muito além daquela que o ciclo de Krebs consegue trabalhar, a gente vai ter que destinar o excedente de moléculas de acetil-CoA para um outro caminho. E esse outro caminho é o que a gente chama de cetogênese, a produção dos corpos cetônicos. Corpos cetônicos são moléculas que ainda são energéticas. Acontece que aquelas células que estavam fazendo a degradação dos ácidos graxos em sua maioria, elas não estão dando conta de lidar com o excedente de moléculas de acetil-CoA, e especialmente o fígado, ele pode falar, bom, já que eu estou fazendo muita degradação, deixa eu produzir o corpo cetônico, porque das duas uma, ou alguém vai utilizar ele como um substrato energético, ou a gente pode excretar isso para fora do organismo. Primordialmente, a síntese de corpos cetônicos ela acontece no fígado, e que envolve o excesso da ativação do ciclo de Linen na degradação de ácidos graxos, produzindo muito acetil-CoA. Toda vez que você já sentiu em si próprio aquele mau hálito característico do jejum prolongado, que a gente chama de um hálito cetônico, saiba que você estava fazendo isso. Você estava degradando seus lipídios e, consequentemente, produzindo muito acetil-CoA. O excesso de acetil-CoA resultava na produção de corpos cetônicos. Alguns corpos cetônicos são voláteis e, portanto, eles eram exalados pelos seus pulmões, gerando aquele hálito cetônico. Todo jejum prolongado, a gente tem a produção de corpos cetônicos. E uma condição clínica importante que a gente precisa contextualizar é o paciente diabético descompensado. Porque por conta do diabetes descompensado, embora ele tenha muita glicose no sangue, a glicose não entra na célula. E as células entendem que estão em jejum e começam a consumir mais lipídios. O problema dos corpos cetônicos em excesso é que eles são ácidos orgânicos. E por serem ácidos orgânicos, isso pode acabar levando a uma mudança do pH plasmático e pode levar a um quadro de acidose metabólica. No caso do diabético, a gente chama isso de cetoacidose. Quais são os corpos cetônicos? A gente tem 3. A gente tem o acetoacetato. 2 moléculas de acetil-CoA podem ser condensadas formando o acetoacetil-CoA. O acetoacetil-CoA ele pode ser transformado em beta-hidroximetilglutariol-CoA, que é aquele nosso querido HMG-CoA que nós vimos na síntese do colesterol. O HMG-CoA pode ser transformado em acetoacetato. Então, esse é um dos corpos cetônicos. Outro corpo cetônico é a acetona. O próprio acetoacetato ele pode sofrer uma descarboxilação se transformando em acetona. E o terceiro corpo cetônico é o beta-hidroxibutirato. Então, quando ocorre uma oxitorredução aqui, nós temos a transformação do acetoacetato em beta-hidroxibutirato. Então, estes 3 são corpos cetônicos. Dos 3, a acetona é volátil. Então, a acetona ela consegue ser exalada tanto pela respiração quanto pela transpiração. O paciente em jejum prolongado, o paciente diabético, ele tem não só um hálito característico, mas também um suor com um odor característico por conta da presença da acetona. O acetoacetato e o beta-hidroxibutirato, embora não sejam voláteis, são solúveis. Então, eles podem ser excretados pela via renal se estiverem em excesso. Entenda a questão. Eles são moléculas que ainda têm uma certa vantagem energética.
Então, o corpo ele não quer desprezar essas moléculas. O fígado está produzindo esses corpos cetônicos para que outros tecidos possam captá-los e utilizá-los. Um exemplo, no jejum muito prolongado, o cérebro pode começar a utilizar os corpos cetônicos também para o metabolismo energético. O primeiro substrato que o tecido nervoso quer utilizar é a glicose. Só que chega um momento, depois de dias de jejum, que a oferta de glicose vai ficando reduzida para o tecido nervoso e ele vai se adaptando a outros substratos, como, por exemplo, os corpos cetônicos. Mas num primeiro momento, num jejum mais curto, a gente está produzindo endogenamente uma grande quantidade de moléculas de glicose para que elas sirvam de substrato energético para o cérebro. Então, o fígado, veja a função versátil do fígado. E a contextualização clínica importante que a gente precisa relatar aqui é o quadro de cetoacidose, que pode levar a uma acidificação importante do organismo.